São Paulo, na primeira leitura de hoje, constata que existe uma espécie de cisão dentro dele, um conflito, uma luta interna, que é o que nós chamamos de concupiscências. É uma sequela do pecado original. Não é o pecado original propriamente dito, mas é uma consequência dele. Um dos erros teológicos de Lutero consistiu basicamente em confundir pecado original com concupiscência. O batismo apaga o pecado original, mas não a concupiscência. Portanto, quando Lutero via dentro de si más inclinações, maus desejos, ele concluía: o batismo não apagou o pecado original. O pecado original continua lá, mesmo depois do batismo, e daí ele conclui que o batismo e também os outros sacramentos não são eficazes, não comunicam a graça, que a santidade é uma ficção e por aí vai. Mas São Paulo aqui nos diz que se nós com muita honestidade, com sinceridade, olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos que existe uma contradição, existe um conflito, essas más inclinações, esses maus desejos, e que por mais que nós conheçamos a verdade e saibamos qual é o bem que nós devemos praticar, não é fácil realizá-lo. Então ele diz: eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Se faço aquilo que não quero, então já não estou eu agindo, mas o pecado que habita em mim. Já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Então descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. A nossa vontade, informada pela nossa inteligência, que conhece a palavra de Deus, nos diz de que modo nós devemos agir, e nós até queremos agir bem, mas as nossas paixões estão desordenadas. O nosso desejo nos leva para um lado, a nossa vontade para outro. Por isso aqui São Paulo então diz: como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Infeliz que eu sou. É o que o próprio São Paulo chama de a luta entre a carne, que é sinônimo de concupiscência. A carne não é o nosso corpo propriamente, mas esse complexo de más tendências, de más inclinações. A luta entre a nossa carne e o nosso espírito, a parte mais elevada da nossa alma, que é capaz de conhecer e fazer a vontade de Deus. Então no Salmo nós rezamos dizendo: ensinai-me a fazer a vossa vontade, não apenas conhecê-la, mas fazê-la, que a nossa vontade seja forte para dominar as nossas paixões, os nossos desejos, e nós então façamos a vontade de Deus e não a nossa. Depois, no Evangelho, Jesus, ainda na linha daquele discurso escatológico, falando sobre o fim dos tempos, sobre a vigilância, estar preparado, não sabeis o dia nem a hora, e assim por diante. Esse é o tom que vai nos acompanhar até o fim do ano litúrgico, durante todo o mês de novembro, começo de dezembro, início do próximo ano litúrgico.
Então, Jesus fala da capacidade que as pessoas têm naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época as pessoas eram muito mais sensíveis aos sinais que a natureza dá. Quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai fazer frio, e as pessoas capazes de identificar essas mudanças climáticas, os sinais que a natureza dá. E no entanto, Jesus diz: hipócritas, não sois capazes de interpretar o tempo presente. Se alguém está indo para o tribunal, é melhor resolver a questão no caminho com o seu adversário, porque senão pode ser que o juiz te coloque na prisão, na cadeia. O juízo de Deus está próximo, então Jesus diz: ficai atentos, vocês são tão espertos, tão inteligentes, tão astutos em relação às coisas deste século, deste mundo, mas em relação às coisas espirituais são tão tapados, são tão lentos, tão sem inteligência, como Jesus diz lá para os discípulos de Emaús, né? Como sois lentos e sem inteligência para compreender as Escrituras. Então, para outras coisas nós somos muito espertos, somos muito capazes, e quando se trata das coisas espirituais, tão incapazes de perceber aquilo que é tão evidente. Então Jesus diz: eu estou aqui, no meio de vocês, e vocês não percebem, não são capazes de interpretar o significado deste tempo, embora sejam capazes de perceber outros tantos sinais que a natureza dá. Peçamos a Jesus que Ele nos dê essa visão, essa sensibilidade espirituais para nós interpretarmos os sinais dos tempos, para nós compreendermos a Sua palavra, conhecermos a Sua vontade, e não só conhecermos, não só sabermos, mas, como nos diz aí São Paulo, também sermos capazes de fazer o bem, não apenas de conhecê-lo, mas também de fazê-lo, ainda que dentro de nós exista essa luta, esse conflito entre os nossos desejos, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Assim como nós, para as coisas deste mundo, para as realidades temporais, os bens materiais, nos empenhamos e fazemos o necessário para conseguirmos aquilo que queremos, que também na vida espiritual nós possamos agir da mesma maneira. Amém.